que sim, eu me chamo Emanuela e sejam bem-vindos ao meu canal Lilerando. Hoje eu estou aqui para falar da segunda temporada de Toy Boy, uma série que não tem vídeo da primeira temporada aqui. Por quê? Porque na época que eu assisti, mais por influência das outras pessoas, porque não me mostrei muito animada de assistir a princípio, eu não tinha este canal. Então eu vou fazer um vídeo sobre essa segunda temporada e caso alguém tenha interesse de ouvir a minha interpretação, o que eu achei da primeira temporada, é só falar aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo também. Então vamos lá. Toy Boy terminou me dando muita expectativa. Eu já fiquei assim, caramba, estou amando uma série que eu pensei que eu não ia gostar, porque a galera toda tava falando dessa série, mas não assim, nossa, que produção incrível. Era mais como, nossa, os homens são gostosos. Então, na época eu fiquei assim, nossa, que tédio. Mas depois eu assisti, me apaixonei. Não são só corpinhos padrões bonitos, é mais do que isso. Te prende, te instiga, te dá uma coisa que dá vontade de se maratonar até o final. Eu particularmente gosto muito de série que pega esse gancho aí pra um dilema criminal, um mistério. Então eu confesso que me prendeu. Com o final da última temporada, né, como vocês sabem, a Triana, ela acaba ali no chão, dando a entender pra gente de que ela ou está morta ou está muito ferida em decorrência da bomba que eles jogaram, né, possivelmente os irlandeses, lá no inferno. Com a segunda temporada a gente vê que ela não morreu, mas ela tá numa situação deplorável. Ela talvez, né, no início nem possa conseguir andar. Então assim, ela atua tão bem, ela chora, cai no chão, sofre, porque imagina, ela já havia perdido o emprego porque se apaixonou pelo Hugo, né, em decorrência disso outras coisas ocorreram e ela perdeu o emprego, e aí depois ela vai e perde o movimento das pernas. Então, assim, pra ela ter conhecido o Hugo acabou com a vida dela, porque como a chefe dela gostava de dizer, ela era a mulher mais brilhante ali naquela empresa. E aí a gente vê o dilema dela sofrendo, tentando caminhar e tal, e é só uma choradeira, mas a atriz, ela te convence de que aquilo é real. Eu olhei e fiquei assim, caramba, tadinha, sabe? E o que começa a rolar de problemática? Tem alguém que tá querendo aquele HD que a Triana copiou lá no emprego dela. E aí o que fazem? Vão atrás dela para tentar matar. E aí o Hugo quer saber quem é e mobiliza lá os Toy Boys para procurar junto com ele e abre um novo clube naquela cidade, né? Agora que não tem mais o inferno, eles criam um novo clube. Esse clube ele é gerenciado pelo Turco e pela sua irmã. E esses aí são dois homens, são um homem e uma mulher totalmente intensos. Eles são espanhóis, mas acho que cresceram também ali na Itália. Eles têm, assim, o sangue quente, entendeu? O sangue fervendo. E eu amei a atuação desses dois personagens, porque trouxe uma emoção, um impacto pra série. O Turco, ele tem aquele estilo mais parecido com aquele protagonista do filme 365 Dias, um mafioso, frio e calculista, porém ele é extremamente doentio. Parece que ele sente prazer ao matar as pessoas. Me causou um impacto. E a irmã dele, que é a Raina, ela é sexy, linda, provavelmente entende muito de moda porque ela só anda no estilo, mas ela é fria, calculista e muito manipuladora. Então assim, a gente vê, né, ela se aproximando dos Toy Boys, ela dando uma versão de que ela é a boa moça porque o Turco matou o namorado dela e que ele trafica armas e faz isso e faz aquilo. Então assim, o negócio começa pegando fogo. Quando tudo isso nos é apresentado, né, a gente vai vendo também a Macarena. Cadê a nossa vilã sexy, sedutora, maravilhosa? A Macarena, ela vai para um local mais espiritual, good vibes, paz de amor, para ela lidar com a sua linfomania. E aí lá nesse local, ela, enquanto tá fazendo todo esse tratamento, a gente olha e pensa assim, olha, a mulher parece ter mudado, melhorado e tal. Mas aí depois ela abandona o tratamento para cuidar do André, né, que assumiu a empresa agora, da família, a empresa deles agora tá no nome do André e ele mudou até o visual lá para se adequar aquilo que a sociedade esperava dos Medina. Então, assim, ela sai desse local que ela tá em tratamento e com quem que ela se envolve, minha gente? Ela vai se envolver justamente com o Turco. E caramba, em 5 minutos eles fazem aquele sexo totalmente louco,
meio psicopata, e o Turco se vê ali num dilema meio que gostando da Macarena. E aí eles armam juntos ali para prejudicar a Benigna, e a Benigna quer prejudicar a Macarena de volta, e viram as problemáticas, até que o Turco e a Macarena, eles decidem se casar. E nessa questão, né, de prejudicar a Benigna, eles colocam uma bomba no porto. E quem que vai colocar essa bomba? É o Hugo. O nosso Hugo, que não para de se meter em treta, que vai botar essa bomba. E tem uma confissão dele, né, falando sobre isso. E no final da temporada, a gente vê que ele e a Triana já se acertaram ali mais ou menos, estão mais próximos, ela volta a andar, mas ele acaba tendo que se entregar para a polícia. Por quê? Porque eles pegaram essa gravação de alguma forma, na verdade foi a Macarena que deu, e aí tá sendo preso também o próprio Turco. E nos minutinhos finais a gente vê o Turco com uma garrafa quebrada indo até o Hugo, e a gente vê que a Macarena possivelmente levou tiros, né? Ela deixou o cara plantado no dia do casamento, possivelmente entregou ele, né? Era o mínimo que o Turco faria para uma mulher assim. Mas a questão que não quer calar: quem será que é a maior vilã? Será que é a Raina? Ou será que é o Turco? Porque a primeira morte, o primeiro assassinato envolvendo esses dois irmãozinhos aí é um pouco controverso. O Turco fala que foi a irmã que matou o Conde, enquanto que a Raina, ela fala que foi o Turco que matou o Conde e que tinha frieza no olhar, que foi uma coisa tenebrosa e que, seja lá quem assassinou, gostou e sentiu prazer nisso. Então, assim, essa mulher, será que ela é tão santinha? Será que ela não é muito mais doente do que o próprio irmão dela? A minha teoria é de que sim, porque ela sempre está envolvida ali nessas tramóias e tal. Então, assim, gente, o que esperar dessa segunda temporada? É uma temporada muito explosiva. Eu não acho que foi tão enrolada quanto a primeira. Ela já foi mais, assim, direta ao ponto, te deixando um pouco sem ar. E uma coisa interessante é que a gente vai vendo as narrativas. Começa ali com a narrativa da Triana, falando sobre o que aconteceu, sobre amar alguém, ter que ficar longe desse alguém, todo esse clichê. Depois vai para a narrativa da Macarena, né? Amor é dor, amor é violência e tal. E depois temos, por último, né, a narrativa na versão do próprio Hugo, refletindo lá sobre as circunstâncias, sobre a vida e sobre o que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, gente, começou tão lindo que eu acabei de me lembrar aqui do Jairo e do André. No início, assim, foi uma coisa tão linda, tão pura entre eles, sabe? O André tava superando mais o trauma, eu tô assim, nossa, top casalzão. Já salvou a temporada dos dois. Porém, como eu disse pra vocês, o André, ele tem que mudar, modificar tudo aquilo que ele é e se adaptar à empresa. Então, assim, a gente vê o distanciamento entre o Jairo e ele. O que é uma coisa que me deixou triste. Eu quero saber mais. O que vai virar o André nessa história? Porque ele vira um mini Medina psicopata, igual a família. Ocorre uma treta lá que eu não vou falar aqui. E ele vai lá resolver exatamente como o Medina faria. E uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que o André, antes de ele virar esse mini Medina psicopata, ele criou uma história. E aí essa história ele coloca que de um lado estavam os robôs e do outro lado os humanos. Que os robôs, eles faziam tudo que os humanos queriam, tentavam agradar os humanos. E que ele se aproximou de um robô que estava procurando pela sua voz, algo assim. E que o robô também se aproximou dele e ele percebeu que os humanos não eram os perfeitos. Então, assim, é uma história que vai fazendo o paralelo com a trama da série. Ele cria, né, a sua obra e essa obra dele contrasta com a série. Ele criou aquilo se baseando na vida dele. E no final das contas ele aceita a condição dele, né, como personagem ali, humano e que não seria um bom sentido. Porque nessa história do André, o robô seria mais humano assim, no sentido de humanizado, né, de sentimento, do que os seres humanos. Então, assim, adorei. Pra vocês aí que gostam de homens com corpo padrão, musculoso, etc e tal, então, tem isso sim. As coreografias variadas, como na primeira temporada, vários estilos. Se bem, assim, que na primeira temporada eles vestem-se
de inúmeras peças diferentes. Na segunda, assim, acho que são umas 4 ou 5. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar foi porque teve episódios racistas e isso mexeu comigo. Eu achei legal a série no meio desse turbilhão de coisa que acontece, porque eles fazem um aglomerado de situações em uma série que teve aí, se eu não me engano, 8 episódios de 40 a 45 minutos. Eles conseguiram inserir também o racismo. Eles pegam aquele amigo negro, né, do Hugo e o Hugo, que estavam ali brigando, e deixam que eles vão pro céu, que é uma espécie de quarto para que os rapazes que dançam fiquem com as clientes. Então, assim, a mulher que pede esses dois no quarto, ela é uma diplomata. E ela tá lá vestida todo estilo dominatrix. Muito linda e sexy, convenhamos. E ela pede pro Hugo bater muito mais forte no amigo dele, que é o amigo dele que é negro. E aí, assim, ficou óbvio que ela queria que o Hugo fizesse isso porque ele era simplesmente negro. E aí, eu não vou contar também esse detalhe, nos mínimos detalhes, mas acontece várias coisas em decorrência disso e eu fiquei pensando, né, caramba, eles conseguiram inserir essa questão também. Porque, assim, a situação que a gente vê de uma certa homofobia ali que tem, indireta, por parte dos Medina com o André, a gente vê isso e a gente, na primeira temporada, e na segunda temporada a gente vê essa questão do racismo em meio a esse turbilhão de eventos que ocorrem ali. Então, assim, o vídeo de hoje é esse. Forte abraço. Falei muito rápido para ser bem rapidinho, porque senão o vídeo ia durar 30 minutos. Se vocês terem vontade de que eu fale mais, aborde determinados pontos, podem comentar aí. E no mais é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.